Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre termos integrantes da oração. A gente já tinha visto o termo integrante da oração, que é o complemento verbal. Então, falamos de objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Mas agora a gente vai continuar com os nossos termos integrantes. E aí a gente vai dar uma olhadinha em complemento nominal e agente da passiva. Bom, gente, vamos falar então de complemento nominal. Complemento nominal, ele tem uma relação muito próxima no sentido de parecer muito com a estrutura do complemento verbal, né? Vamos lembrar então que o complemento verbal, ele completa o sentido de um verbo. Então, se completa o sentido de um verbo, a gente vai ter um complemento verbal. Quem são os complementos verbais? Os objetos, certo? Para a gente ter um complemento verbal, a gente precisa de um verbo transitivo. Um verbo transitivo é aquele verbo que pede um complemento, que sem esse complemento a gente não vai conseguir entendê-lo, certo? E o complemento nominal é a mesma coisa. Ele é o complemento de um nome. Nesse caso, nome pra gente, na língua portuguesa, na sintaxe, vai ser ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio, tá? E esses nomes vão ser nomes transitivos. O que seria um nome transitivo? Um nome que precisa de complemento para que ele fosse entendido ali naquele contexto, certo? Vamos lembrar também, ou para quem não sabe, vamos aprender que o complemento verbal, ele só é ligado ao nome que ele está completando ali, o nome, né? Então, ao que ele está se subordinando, né? Ao termo subordinante, através de uma preposição, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui do que poderia ser um complemento nominal. E vou tentar dar para vocês exemplos com adjetivos, advérbios e com substantivos abstratos. Não vamos esquecer que só vai ter complemento nominal quando a palavra for um substantivo, se esse substantivo for um substantivo abstrato, tá bom? Então é importante a gente lembrar isso daí. O substantivo ele precisa ser abstrato para que ele possa ter um complemento nominal. O advérbio e o adjetivo já não tem essa classificação, né, de concreto e abstrato. Vamos começar falando sobre complemento nominal para adjetivos, tá? Então vamos imaginar a frase: ele era fiel. Se eu digo para vocês, ele era fiel, a primeira coisa que vocês vão me perguntar é: ele era fiel a quê? Ou a quem? Percebam que a palavra fiel, então, vai precisar de um complemento, né? A palavra fiel é um adjetivo, é uma característica. Então a gente vai ter aí um adjetivo precisando de um complemento. Esse complemento desse adjetivo vai ser chamado de complemento nominal, certo? Lembrando que é uma coisa que eu disse para vocês, inclusive, no começo desse vídeo, que para sintaxe a gente vai ter substantivo abstrato, adjetivo e advérbio nesse contexto de complemento nominal sendo representados como nomes, tá bom? Então é importante a gente lembrar isso. Então, beleza. Ele era fiel. Ele era fiel a quê? A gente precisa de um complemento aí. Então, a gente precisa de um termo que vai ser subordinado à palavra fiel. Ele era fiel aos seus amigos. Então, percebam que eu usei o complemento aos seus amigos para completar o sentido do adjetivo fiel. Logo, se eu completei o sentido de um adjetivo, vejam que eu não estou completando o sentido de um verbo. Eu estou completando o sentido de um adjetivo. Então, aí a gente vai ter aos seus amigos como um complemento nominal. E também tem uma outra coisa que é importante a gente reparar. Sempre o complemento nominal vai estar ligado ao termo a que ele está se subordinando através de uma preposição. Vamos agora para um exemplo com advérbio. Então, vamos pensar na frase: eu agia independentemente. Independentemente é o modo como eu agi. Então, aí a gente tem um advérbio de modo, certo? Então, eu agia independentemente. Ponto final. O que vocês vão falar pra mim? Agir independentemente de quê? Né? O que você tá falando? Termina de falar o que você tá querendo dizer. Aí eu vou dizer assim: eu agia independentemente de princípios. Então, o que eu fiz? Eu usei de princípios
como complemento para o meu advérbio independentemente. Aí a gente vai ter o quê? O complemento verbal de um advérbio, tá? Tô completando o sentido de um advérbio. Mais uma vez, é importante a gente lembrar. Não tô completando o sentido de um verbo, eu tô completando o sentido de um nome, que nesse caso aqui vai estar sendo representado por um advérbio, tá? E ó, outra coisa importante também, eu agia independentemente de princípios. O de é a preposição que vai ligar o meu complemento nominal ao termo a que ele está se subordinando, que é o advérbio independentemente. Então aí a gente tem mais um caso de complemento nominal, e esse complemento nominal vai ser do advérbio independentemente. E para a gente encerrar, vamos ver um exemplo de complemento nominal de um substantivo, né? Que é o clássico. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Quando a gente pensa em nome, a primeira classe de palavras que a gente pensa é substantivo. Então, vamos ver um caso de substantivo com complemento nominal, tá? Vamos lembrar, então, que o complemento nominal de substantivos, ele só vai existir quando esse substantivo que estiver precisando de um complemento, ele for um substantivo abstrato, tá? Então, nunca um substantivo concreto vai ter necessidade de pedir ali um complemento nominal. Vamos imaginar então a seguinte frase, que é: ela tinha necessidade, ponto final. Ela tinha necessidade. Se eu disser isso pra vocês, isso é um exemplo que eu geralmente dou em aula, falo, ela tinha necessidade, pergunto pra vocês, tem como eu falar isso pra alguém? A primeira coisa que geralmente vocês falam é, necessidade de quê? A frase tá incompleta, ela tá precisando de alguma coisa ali. Né? Então, a primeira coisa que vocês vão pensar, o que vocês vão dizer é, tinha necessidade de quê? Percebam que a palavra necessidade precisa de um complemento. Necessidade é o nome desse sentimento de a gente precisar de alguma coisa, é um substantivo, mas é um substantivo abstrato. Não tem como desenhar, fazer um quadro, fazer uma foto da necessidade, né? Então, necessidade é um substantivo abstrato. Então, ela tinha necessidade de quê? Precisa de complemento. Ela tinha necessidade de apoio. Quando a gente fala que ela tinha necessidade de apoio, o termo de apoio está se subordinando ao meu substantivo necessidade. Então, ele está completando o sentido da palavra necessidade, que é um substantivo. Logo, de apoio vai ser um complemento nominal, certo? Uma coisa importante da gente lembrar é que essas palavras que precisam de complemento, né, esses nomes que precisam de complemento, assim como a gente viu nos exemplos, adjetivos, advérbios e substantivos, eles podem ser chamados da mesma maneira como a gente chama os verbos, de nomes transitivos, pois são nomes que precisam de complemento. Porém, é importante a gente lembrar também que não dá para confundir objeto direto ou indireto com complemento nominal. Porque o objeto, ele vai completar o sentido de um verbo. E o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome. É muito diferente dizer eu necessito de apoio, porque aí nós temos o verbo necessitar, e de apoio seria um objeto indireto, do que a gente dizer eu tinha necessidade de apoio. Agora eu tô completando o sentido do substantivo abstrato necessidade, não mais do verbo. Então, nesse momento, é muito importante a gente conseguir diferenciar, né, as classes de palavras, né, porque não dá pra gente confundir verbo com substantivo, nesse caso aqui da identificação dos complementos nominais. Outro termo integrante da oração é o agente da passiva. Mas antes da gente falar do agente da passiva, é importante a gente lembrar das vozes verbais, porque só a partir daí que a gente vai conseguir compreender quem é o agente da passiva. Então a gente tem, lá no estudo de verbos, vozes verbais, certo? São 3 vozes possíveis que a gente pode identificar num verbo. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E assim, indo muito superficialmente, só pra gente fazer uma breve revisão sobre o que se trata esse negócio de vozes verbais, na voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação do verbo. Na voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação desse verbo. E na voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e recebe a ação
do verbo em questão ali que está sendo colocado na oração, certo? Então, voz ativa, sujeito pratica ação, voz passiva, sujeito recebe ação, voz reflexiva, sujeito pratica e recebe ação. Vamos pensar aqui em exemplos rápidos, só para a gente relembrar, né, como que isso vai ser aplicado a uma oração. Eu comprei um livro. Quem praticou a ação de comprar? Eu, o sujeito, né? Então, o sujeito praticou a ação de comprar, tá bom? Quando a gente fala, o livro foi comprado por mim, o que acontece? A gente tem o verbo, né, a locução verbal foi comprado. Foi comprado? Quem foi comprado? O livro. Então, o sujeito passa a ser o livro e não mais eu, tá? O livro foi comprado por mim, então o sujeito é o livro nessa minha outra oração. Só que não foi o livro que praticou a ação de comprar. Quem praticou a ação de comprar? Eu, né? Que tá lá no final, que seria o antigo sujeito da outra oração. Então, o livro foi comprado por mim. Agora, o sujeito não recebe mais a ação, o sujeito não pratica mais a ação desse verbo, comprar, né? Porque o sujeito agora é o livro, quem comprou tá lá no final da frase. Esse cara é o agente da passiva. A gente já fala sobre ele aqui um pouquinho mais detalhadamente. Mas aí a gente percebeu, então, que o sujeito que virou o livro não praticou a ação de comprar, certo? Então, na primeira frase a gente tinha uma voz ativa, segunda frase a gente tem voz passiva. E uma terceira frase, uma terceira oração, pra gente pensar na voz reflexiva, eu posso dizer, eu me penteei. Quem praticou a ação de pentear? Eu. Quem recebeu a ação de pentear? Eu. Então, eu penteei e eu fui penteada, certo? Então, pratiquei, recebi a ação, a gente tem voz reflexiva. O que importa pra gente aqui é a voz passiva. Lá na voz passiva, a gente tem o sujeito recebendo a ação do verbo e não praticando a ação do verbo. Principalmente, fica muito mais explícito pra gente na voz passiva analítica, tá? A voz passiva analítica é essa que a gente monta exatamente dessa forma, né? Uma frase na voz ativa que seria eu comprei um livro, na voz passiva analítica, ela se transformaria em um livro foi comprado por mim, tá? Então, vamos mais uma vez analisar essa frase. Um livro foi comprado por mim. Verbo, foi comprado, certo? Para eu achar o sujeito, eu preciso pensar quem foi comprado. Então, quem, né, praticou ali aquela ação? Quem foi comprado? Tem que perguntar quem, tá? E aí eu vou achar o quê como resposta? O livro. Né, um livro. Então, um livro é o sujeito. Mas o sujeito, ele praticou a ação de comprar? Não. Ele recebeu a ação, ele foi comprado, certo? Ele foi comprado por quem? Ele foi comprado por mim. O por mim, que é quem praticou essa ação, que tá lá no final da frase, ele é o agente da passiva. Então, numa frase de voz ativa, ele era o antigo sujeito, e aí na voz passiva ele passa a ser o agente da passiva, que é o cara que pratica a ação do verbo, mas não é o sujeito. E geralmente ele vem ligado, né? O agente da passiva, ele é iniciado pela preposição por. Então, ele é ligado ao resto da oração pela preposição por. Como assim? Então, um livro foi comprado por mim. Preposição por. Ele pode aparecer também com variações do tipo, um livro foi comprado pela minha irmã ou pelo meu pai, né? Que é a junção simplesmente da preposição por com o artigo a, que vira pela, ou da preposição por com o artigo o, que vira pelo.